Dicas para aumentar a produção de testosterona nos homens. Antes de pensar em repor a testosterona, é preciso que alguns parâmetros precisem ser ajustados, que são bem importantes. Começando, o primeiro deles é a regulação do sono. Por quê? Porque a maior produção de testosterona ocorre no sono profundo. Ou seja, por isso, dormir cedo ajuda a aproveitar ao máximo a ação da melatonina e há uma melhor indução do sono. E quanto mais reparador for esse sono, maior vai ser a produção de testosterona. Lembrando também que o cortisol, quando elevado, que é causado por essa privação de sono, ele vai reduzir também a formação de testosterona lá na cascata hormonal. Porque um organismo, quando ele está estressado e cansado, ele tende a ativar o eixo de produção do cortisol e reduzir o eixo de produção de testosterona. É a priorização fisiológica que o organismo faz quando está cansado. Ele prioriza a formação do cortisol mais do que a formação de testosterona, pois ele entra num estado de sobrevivência. Avaliar também o funcionamento da tireoide é fundamental antes de se pensar em repor uma testo. Por quê? Porque se a tireoide ela estiver ineficiente, também vai interferir na produção de testosterona. E o cortisol também, quando alterado, vai interferir na produção do hormônio da tireoide. Outro ponto importante é o intestino, talvez até o mais importante. Porque quando a gente come muito fast food ou muita comida com conservante, comidas embaladas, o nosso intestino ele sofre. Ele acaba se tornando um intestino disbiótico, ele fica extremamente permeável e inflamado. E isso pode ocasionar um aumento de estradiol ao invés de testosterona, principalmente naquele homem que está repondo a testosterona. Ele começa a repor a testo sem desinflamar o organismo. Aí o organismo extremamente inflamado, ele começa a transformar essa testo em estradiol, que é o que a gente chama de aromatase. E aí começa a surgir acnes, aumento de mamas. Isso pode ocorrer quando o homem estiver muito inflamado, por isso que é interessante não repor a testo sem desinflamar antes. Também aqueles homens que estão repondo os derivados de hidrotestosterona, como o Masteron, eles acabam por transformar, no início essa testo vai subir, né, logo após a reposição, mas depois eles começam a diminuir a formação da biogênese mitocondrial, e isso acaba gerando um cansaço secundário. Primeiro melhora e depois gera um cansaço secundário. E hoje a gente está vendo muitos homens jovens, de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, com uma testo bem baixa, com dificuldade de ereção, com dificuldade de manter uma ereção, justamente por causa do estilo de vida inadequado, porque o organismo está muito inflamado, porque não dorme, porque não come bem, porque não faz atividade física. Então, primeiro, antes de repor uma testo, arruma o teu organismo, desinflama ele, deixa ele extremamente saudável, que isso já vai aumentar a produção de testosterona, e aí sim, se ainda não for o suficiente, aí sim se pensa numa reposição de testosterona exógena.